Salmo 128, 3. 1, 2, 3. A roda da minha mesa. Ok, glória a Deus. Antes de entrar nesse tema da família e frutificação, eu quero só relembrar com vocês alguns princípios bíblicos da frutificação, para entender como essa igreja escolheu de maneira muito sábia o tema desse ano de frutificação. E como essa conferência está inserida no contexto da igreja nesse ano, da Bíblia, sobretudo. Então, desde que Deus criou o mundo, o universo, Ele colocou esse princípio na história. Então não é algo que a igreja inventou, é algo que Deus criou. Viver é frutificar. E frutificar é viver o propósito de Deus para a nossa vida. Veja, por exemplo, que na natureza, Deus colocou assim: a terra, pois, a natureza, vai produzir relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cujos sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Olha, que a natureza que Deus acabara de criar já veio com o comando de Deus: frutificar. Os seres viventes, ainda não os homens, os seres viventes, animais, etc. E Deus os abençoou, toda a criação de seres viventes, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, na terra se multipliquem as aves. Então a coisa não é estática, é feita para multiplicar-se pela frutificação. Agora, nós, seres humanos, isso que eu acho lindo, olha para cá, coisa linda. E, igualmente como fez com os seres viventes não humanos, Deus, Adão e Eva, os abençoou. Deus lhes disse, como um comando, não pediu, ordenou: serem fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e também agora sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Na família, que é o nosso tema, nosso foco, eu peguei um texto da toda a história linda de Noé, quando Deus diz assim: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então a família está inserida nesse propósito de Deus, de frutificação. Queridos, a vida em família, e agora eu entro na essência da mensagem, ela pode se dar, ela pode crescer em dois ambientes. Eu vou usar uma metáfora, claro: um pomar ou um deserto. Durante anos eu tive consultório como psicólogo e lidei com essas imagens, por isso que eu acho que traga para aqui. Há pomares e há desertos quando nós pensamos em família. A grande questão agora é a gente se perguntar: que tipo de ambiente é a minha família? É a minha casa? Olha, eu coloquei juntos de propósito. O pomar é um ambiente fértil. A gente vê aqui imagens, quando estava o louvor, o lindo grupo de coreografia, a banda, vocês viram tudo. No pomar a vida frutifica. Eu moro numa região onde as duas coisas são realidades simultâneas. No brejo nordestino, tudo é pomar, tudo frutifica. E se colhe, se planta e colhe frutas que abastecem o Nordeste e parte do país. Quase todo o abacaxi que o Sudeste consome vem do Nordeste, da região do pomar. No pomar, a sombra. No pomar, a refrigério. No pomar, a luz
E há também uma sensação de vida que se multiplica e se refaz continuamente. Mas também há o deserto, um ambiente sólido, onde o solo é árido e nada ou quase nada frutifica. Então eu digo assim que o deserto é um ambiente hostil à vida. A grande pergunta agora é essa: a minha família é pomar ou é deserto? A minha casa exala vida ou hostilidades? Que ventos sopram sobre o meu lar? Será que é verdade que lá nessa minha casa, minha mulher, uma videira frutífera, meus filhos felizes ao redor da mesa, são imagens de alegria? Ou será que a solidão, a hostilidade, e não é tão verde assim? Então, eu quero pensar em sementes nós plantamos em família. Vou pensar apenas 3 hoje à noite para não cansar vocês, e prometo que depois continuo em outra ocasião. Primeiro, dentro de casa, no casamento, na relação com os filhos, com o meu cônjuge, minhas palavras são sementes. E se eu quero que minha família frutifique, preciso começar a cuidar das minhas palavras, da minha linguagem. Pastor Silas disse aqui que aprendeu a ofertar em casa. Eu ali sentadinho ouvi, e a minha memória familiar regrediu ao máximo na minha fase final da adolescência. Meu pai era assembleiano. Éramos 8 filhos. Meu pai era carteiro e éramos pobres. Minha mãe não tinha profissão fora de casa, nem naquele tempo isso era inconcebível. Ela cozinhava para a gente, costurava para a gente e atendia o meu pai naquilo que era possível. Que lembranças eu tenho dessa minha infância de pobre e de igreja? Era meu pai ao redor da mesa, por isso que esse texto me veio muito forte. Os 8 filhos, e ele nos falando sobre Deus, nos abençoando. E eu cresci com um comando paterno: Deus te abençoe, meu filho. O tempo todo. Ele morreu com 86 anos. E a última vez que conversamos juntos, antes de ele ir para o hospital, foi assim: a sua bênção, pai. E ele, com a voz grossa e mansa e devagar: Deus te abençoe, meu filho. Eu penso em chorar quando lembro dessas coisas. Também crescemos assim: vocês vão vencer. Não faço como eu fiz. Não estudei muito. Depois de adulto, ele decidiu estudar. Eu creio em vocês. Vocês são meu orgulho, são minha herança, são minha riqueza. Vocês são tudo que Deus colocou de bom na minha vida. Por outro lado, ao redor da mesa, nunca vou esquecer. Ele dizia: minha mãe chama-se Terezinha, que também está com Deus. Terezinha, eu lhe amo. A gente não sabia o que era amor, a não ser na voz do meu pai. Éramos crianças, o que é amor? Para a gente só tinha uma explicação: era o que ele sentia por ela. Nunca o ouvi gritando com ela, a maltratando, a denigrindo. E quando a gente pensava em Deus, a gente sempre pensava a partir do nosso pai. Como é em casa, ou como são nossas palavras? Escute. Frutificando em família como? Só vindo para a igreja? Só assistindo cultos? Isso é importante. Mas casa é lugar de semeadura para ser de frutificação. Lembremos-nos de que primeiro vem a semente, depois vem o fruto. Primeiro se planta, depois se colhe. E aquele que se planta depende de 2 coisas: do tipo de semente e do tipo do solo. Um solo hostil não produz sementes, frutos bons. E sementes não boas não produzem frutos agradáveis. Então me responda em nome de Jesus:
Como é a sua linguagem em casa? Olha o que eu coloquei aqui para a gente pensar juntos, sempre à luz da Bíblia. Vamos ler comigo juntos? É uma conferência aqui, bem informal. Vamos juntos comigo? 1, 2, 3. Vamos pensar isso em casa? Em casa, que a nossa palavra seja temperada com sal, agradável primeiro. Tenha gosto, seja saborosa de ser dita e de ser ouvida, para saber como responder a cada um. Como é que você achou sua mulher de burra, de demente, de troço? Eu não sei onde eu estava quando casei com você. Como é que você achou seu filho de desgraça, de atropelo, de atrapalho, de impedimento na sua vida? Como? Me responda em nome de Jesus. Como? Como você trata seu marido antes de lhe dar o corpo? Da sua mulher antes de querer o corpo dela? Como? Palavras são sementes. E se nós queremos em casa colher frutos, primeiro vamos cuidar e falamos. Escute bem. Sejam palavras agradáveis. Há termos que o mundo de hoje está sequestrando do nosso cotidiano, da linguagem corriqueira. Eu te amo, filho amado. Vem cá, gostosura da mamãe. Vem cá, orgulho do papai. Vem cá, amada minha, senta aqui do meu lado. Dá um beijo. Vem cá, meu amado, lindo, gostoso, senta aqui comigo. Você até acha que não é com você. Agora, somos crentes. Claro que somos crentes. Mas essa linguagem de cotidiana na mesa, ao redor da mesa, senta aqui, servo do Deus vivo. Eu diria, vai para lá, rapaz, que história é essa? Imagina minha mulher me chamando de profeta. Profeta, vem tomar café. Eu dizia, profetiza, cala tua boca. Sabe por quê? Que em casa a linguagem tem que ser uma coisa gostosa, como comida caseira, sem igual. Amor, querido, filho amado, filha querida, papai te ama, mamãe te ama, eu te amo, meu amor, também lhe amo, meu amor. E quando a gente semeia isso em casa, a família vira lugar de frutificação. Ou eu estou errado? Então, uma pergunta aqui para as mulheres, só as mulheres. O que é que você escuta do seu marido todo dia? É uma garçonete, cadê o prato? Cadê o cardápio? Ou o seu marido é simplesmente um oficial militar? Quais são as suas ordens hoje, meu patrão? Coronel, manda as ordens. Família não é para ser assim. Eu estava uma vez na cidade chamada Rio Tinto, na Paraíba. Meu tio era também pastor assembleiano. Minha família foi sempre cercada pela bleia. Tentei fugir, ou eu aqui não consigo. Tem amigos meus que são assembleianos. Há um grupo que o pastor Silas comanda, que eu faço parte com muito orgulho há muitos anos. Só tenho eu de batista, tudo é bleiano. Tudo é fogo, tudo é... Qualquer coisinha está... E eu... Muito bem. Eu estou nessa casa, ouvindo as coisas bem tranquilas, a dormir lá, que era um trabalho missionário. E a mulher acordou para nos fazer o café, eu e o meu tio pastor. Quando acordou, ele disse assim para ela, a paz do Senhor, minha amada. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse na minha frente, disse de besteira, rapaz, eu te amo. Para quebrar essa liturgia religiosa no ambiente onde a linguagem tem que ser de amor, de afeto e de afirmação. Olha só esse segundo versículo que eu escolhi antes de prosseguir. Todo mundo, 1, 2, 3 juntos. Não saia.
A gente costuma falar isso em pregações e doutrina sobre a linguagem do crente, certos? Mas isso tem que vir para a vida familiar. Ontem eu passei o dia com Neide na clínica. Ela tinha alguns problemas de tontura, como se fosse, sei lá, alguma coisa a ver com labirintite, algumas coisas. E fomos a uma fonoaudióloga e um médico otorrino. Então, olha só, Estevão, não estou me sentindo bem. Vamos ao médico. Você vai ficar boa. Vamos orar juntos. Mas vai dar certo. Não tenha medo. Não se preocupe. Conta comigo. Escute sobretudo de que ô mulher doente é essa? Lá vem despesa. Novamente. Mulher. O que há? Que brecha é essa? Porque tem marido que quando a esposa fala em enfermidade ou receita médica, ele treme de raiva. Foi um dinheiro a mais que ele deixou de gastar no carro. Foi algumas coisas tolas do seu cotidiano. Então olha só, que coisa bela você usar em casa linguagem assim de autopromoção, de motivação. Você vai ficar boa, vai ficar bom. Eu creio em você, você é de Deus, você é capaz, eu lhe amo. Vamos juntos vencer, vamos juntos conseguir. Conta comigo, conta com você. Vamos lá. Agora, casais, interessante. Muitos casais não têm vergonha e nem devem ter. E não devem ter de namorar, de beijar na boca, de fazer estripulia na cama. Agora, vamos orar juntos. Não conseguem. Abençoa minha vida. Não consegue. E eu creio que o Neide, assim, um pacto e um rito de pacto assim. A gente não sai sem um abençoar a vida do outro. Eu vim para cá, acreditem. Na hora que fui ao aeroporto de João Pessoa, 10 da manhã saí de casa. Ouvi assim dela: Deus te abençoe. Você vai ser uma bênção. Não sai da vossa boca de uma palavra torpe. Que palavra torpe? Que denigra a pessoa, que humilha a pessoa e que torna a pessoa confusa da sua própria identidade. Sua mulher, por alguma razão, aumentou um pouquinho de peso, não a chama de gorda. Isso ofende. Ou eu estou certo ou errado, minha gente? Nem pensar. Você me acha gorda? Não, tá só um quilinho a mais. Passa. Seu marido que caiu o cabelo como eu, não chame de careca feio. Meu filho, depois a gente trabalha direitinho e faz um implante nesse negócio. Seu filho está crescendo, não chama de desengonçado. O que é isso? E quando colocar uma barba como a minha, não chame de Papai Noel, que ele não vai gostar. Sempre fale para levantar a pessoa, para ajudar a pessoa, para plantar vida dentro de casa. Diga a seus filhos: vocês vão vencer. Como a gente viu aqui na profecia no início. Vocês vão ser heróis. Mas escute que transmite graça de Deus dentro de casa. Estamos em família aqui. Quem está em família aqui junto, levanta a mão. Junto de família. Comece agora a exalar graça. Comece a dizer naturalmente palavras de graça. Diga assim: você é linda demais. Você é muito lindo. Você é a coisa mais bela desse mundo. Não minta não, pelo amor de Deus. Mas diga assim só para estimular. Confio em você, tenho orgulho de você. Segundo, nossas atitudes são sementes. Não existe mágica nessas coisas. Existe bênção de Deus e resposta para o que plantamos em casa. Atitudes são sementes. Você planta investindo em atitudes concretas, proativas, saudáveis dentro de casa. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes em casa, Estevão, por palavras ou por obras, Estevão, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, como é que eu faço em casa?
contar a vocês uma história real, sim, uma história concreta, para não ficar parecendo só estamos em família, em conferência. Há uns 8 anos atrás, minha mulher disse assim: Estevão, eu estou cansado do meu consultório, da minha linha terapêutica. Eu conheci uma pessoa na internet e eu queria estar perto dela, investir na minha vida. Eu fiquei só ouvindo. Quem é que você conheceu nele? Já fiquei até meio enciumado, mas tudo bom. Você conheceu que mexeu com a sua vida? Um tal de Dr. Laí Ribeiro. E quando eu olhei a foto dele, eu fiquei mais tranquilo. Relaxei. Pior do que eu e muito. Olha o que ela disse, pastor Silas: Estevão, eu queria fazer nutrição ortomolecular, fazer umas especializações em medicina tal e tal e tal, e coisa quântica, e coisa moderna e tal, nutrição, essas coisas modernas que até o nome eu esqueci. Queria esquecer tudo que estou fazendo. Faça. Não é um problema. É em São Paulo, é uma vez por mês, custa X, é o preço quase de um carro, e todo mês você vai pagar minha passagem. Nem sei de Deus ou do capeta um negócio desse. Você conhece um cara de fora, se empolga, ele tem que pagar o encontro. Pensa que eu sou o quê? Aí eu lembrei disso aqui. Invista na sua esposa. É semente para ela frutificar na profissão. Aí eu comecei. Vendi uma aliança, um anel de formatura. Claro, todo mês São Paulo. Viagem, hospedagem, livro. Que ela parou de trabalhar para estudar. E aqui o papai só pagando as contas. Até que ela terminou o curso de 2 anos. Quando terminou o curso de 2 anos, que ela concluiu, houve a cerimônia de conclusão. Ela colocou assim a sua palavra final: louvo a Deus por ter conhecido o Dr. Laí Ribeiro, que mudou minha vida profissional. Mas primeiro pelo meu marido, que acreditou e investiu em mim. Isso marcou muito a minha vida. Escuta, gente. Atitudes são sementes dentro de casa. Às vezes a esposa tem um sonho, o marido aborta. Às vezes os filhos têm um sonho, os pais abortam. Às vezes é o marido que tem um sonho, a mulher aborta. Todos os dias, apesar de parecer que não é verdade pela minha barriga, mas é verdade. Todos os dias eu vou para a academia. Todo dia, não sei fazer o que, mas vou todos os dias. O pastorzinho está rindo de mim. Todos os dias, sem falhar um dia, de segunda a sexta, que eu tive intercorrência do coração e sou obrigado. Então todos os dias Neide vai comigo. Interessante que eu já passei dos 60 e ela também. Aí quando eu cheguei no primeiro dia do curso, um personal, é claro que eu não ia arriscar, ele perguntou assim: pastor, o senhor quer o quê? O que é que você pretende? Aí eu olhei assim ao redor da academia, nunca tinha ido daquele tamanho. Tinha um cara musculoso. No Rio de Minão, escuta pelo menos primeiro. Todo saradão, levantando peso, torado. Eu disse: se pudesse daquele jeito. Só que ele disse: pastor, desista. Que após 60 não tem mais músculo, não reage mais. Se engana, pode tomar bomba, você só fica inchado. Vamos aqui cuidar da preservação da vida. Aí minha mulher entrou na conversa e disse: não, senhor, vamos investir. Não dá tempo de ficar daquele jeito. Olha, eu quero melhorar um pouquinho. Todos os dias a gente investe um no outro. Porque palavras são sementes, atitudes também. Dentro de casa. Que atitudes em casa, na família, refletem essa consciência? Primeiro, o respeito mútuo, ou as diferenças. Isso é fundamental. Ninguém é como a gente, nem tem que ser como a gente. Mas o respeito significa: eu reconheço o seu valor na minha vida e na minha casa. E não denigrir, pelo contrário, valorizar pelo respeito. Segundo,
Solidariedade. Está chorando, fique perto. Está sofrendo, fique junto. Está alegre, também celebre. Vai a um concurso, leve até a porta da universidade. Está doente, se intere com aquela pessoa. Diga o que é que posso fazer por você. Família é lugar de solidariedade, ou não? Quando a gente é assim em família, também a gente é assim na igreja. Quando há uma campanha, há um desafio, a gente aprendeu em casa a sermos solidários em tudo. A igreja reflete quem somos em casa. Solidariedade. Meu filho casou recentemente. Quando eu fui fazer a cerimônia do casamento dele, o pastor Silas casou recentemente, eu não consegui conter minhas lágrimas chorando. E eu li aquele texto de Gênesis 34, quando assim orou Abraão, uma esposa para o meu filho. E eu namorei com ele. Eu noivei junto com ele. E quando ele casou, eu me senti parte naquele altar. O que é que eu posso fazer por você? Há uma pergunta que não pode calar dentro de casa. O que é que eu posso fazer por você? Agora escute, queridos. Você entrar numa área que não é minha, a área pastoral. Vocês têm pastor mais que excelente. Mas às vezes a gente está na igreja. Somos solícitos com os outros, na rua, no trabalho, em todo canto. Mas em casa somos isolados, anestesiados, diferentes. Isso não é certo. Por quê? Atitudes são sementes. Veja bem, a honra é uma coisa, é uma semente sobrenatural. Honrar os pais, também pai honrar os filhos, marido honrar a esposa e vice-versa. A desonra é uma temeridade, uma catástrofe. A honra é uma semente para o futuro. E há um milagre, eu não sei explicar porquê, mas quem aprende a honrar, Deus honra o futuro de quem age assim. E família é lugar de frutificação. E generosidade, humildade, estímulo e motivação são sementes que a gente planta dentro de casa com atitudes. Por favor, vamos ler juntos comigo 1 Pedro 3,7. Mas eu vou pedir agora que as mulheres leiam para o marido ouvir. 1, 2, 3, já. Que coisa linda. Essa atitude é uma semente que faz a família frutificar. E nós maridos temos isso é muito sério em nossa vida. Há uma mistério de Deus, há orações que Deus não escuta. Quando o marido ora, desonra a esposa, trata mal a esposa, humilha a esposa, diz assim: para que sejam ouvidas as vossas orações. Agora, Efésios 5, 22, vamos fazer o contrário. Agora os homens vão ler, para as mulheres ouvirem, também em casa. 1, 2, 3, já. Só os homens. Essa semente entra-se a pulso da terra. A gente diz no Nordeste que você vai socando a terra. É o jeito de engolir. Não, isso é uma bênção. Isso é um princípio de bênção na nossa casa. É um princípio abençoador também de frutificação. Minha esposa recebe convites muito para falar. Aqui nos congressos com a Elisete Malafaia e tantos. Ela diz a todo mundo assim: primeiro eu vou falar com Estevam. Se ele me abençoar, eu irei. Isso honrou o marido. Agora, eu quero também prosseguir com mais 2 textos. Maridos, amai a vossa mulher. Atitude dentro de casa, como Cristo amou a igreja, marido. E assim mesmo se entregou por ela. Também a gente lê para os filhos: filho, honra teu pai e tua mãe.
Que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Eu queria fechar esse ponto, antes da minha palavra. Eu acho linda aquela imagem do pai do filho pródigo, com uma atitude. Aqui a gente fala só atitude semente. O filho pródigo pintou e bordou, volta para casa quando cai em si. O pai podia passar em vista que ele era desobediente, ter vontade de deserdá-lo, esquece que tem pai, que ele é uma vergonha da família. Como às vezes a gente quer fazer em casa com quem exige algumas coisas da gente. Agora olha que atitude linda Deus nos ensina com o filho pródigo. E levantando-se, pai, levantando-se o filho, foi para o seu pai. E quando ele vinha ainda longe, o pai o avistou, cheio de compaixão, correu para abraçá-lo e o beijou. Eu vou contar uma coisa a vocês. Vocês estão cansados já? Não, gente? Tem certeza? Mais 10 minutos? 20? Meia hora e ninguém discute mais nada. Tá bom? Aí pastor Silas fica feliz e vocês também. Olha só, o que eu vou contar a vocês é um fato. Sabe que pastor tem muitas histórias reais para contar. Isso marcou tanto a minha vida que é impossível não lembrar-me para contar. Tinha um rapaz chamado André na minha igreja. O pai de André, quando André tinha assim 12 anos, envolveu-se com outra mulher, sendo médico, e abandonou o filho com a mãe. Ele veio fazer um curso em São Paulo, envolveu-se em São Paulo com outra pessoa, não voltou mais para casa. E André cresceu sem pai. Cresceu sem pai. Aquela luta, pai em volta para casa, pai em volta para casa, mas o pai nunca voltou. Quando André tinha 19 anos, na minha igreja de batizado, André sofreu um acidente de carro e André morreu. Foi triste tudo que nós passamos. Me lembro como fosse hoje. O corpo de André, um caixão na igreja, esperando que o pai viesse de São Paulo no outro dia para sepultá-lo. Quando o pai entra na igreja, tem uma convulsão histérica. Não era lágrima de saudade só, era também muita culpa pela ausência do pai. E a culpa é um dos males mais terríveis à psique humana, destrutivo, e antecipa finais muito trágicos. E ele entra na igreja bem comprido, gritando: André, meu filho! Aí cai e se agarra com o caixão. Sai, André! Volte, André! Veja teu pai, André! Escute, André! Agarrado com o caixão, que André não podia sair do caixão mais. Eu fui até ele, abracei-o. Ele tentou me afastar, mas eu segurei. Até que ele terminou aquela convulsão histérica. Ele sentou-se. E eu disse: olha só, tempo de dizer eu te amo, André, já passou. O tempo de abraçar já passou. O tempo de conviver passou, pai. Agora só há tempo, pouco, para sepultar seu filho. Não chore por remorso. E remorso é a consciência de atitudes negadas, de ausências intencionais, por coisas que não dá mais tempo para fazer. Então frutifique em casa. Poste essa conferência mudando de atitudes, de respeito, amor, solidariedade, compaixão, presença, afeto, abraço, beijo. Não diga só eu te amo, Deus, e eu te amo, filho. Que Deus escuta esse amor sem que você declare. O filho não. Humanos precisam ouvir coisas que só humanos precisam ouvir de verdade. Eu te amo, eu te perdoo, tu és precioso, preciosa, mas fala. Mas fala. Não diga só: Deus, eu estou aqui. Também diga assim: esposa, filha, eu estou aqui perto de você.
Quem sabe eu sou um pouco de Deus nessa casa, nessa cama, nessa mesa. Por favor, isso muda nosso plantio e o solo da nossa família. Tenho certeza disso. Eu queria terminar falando sobre outro tipo de semente. Nossos valores são sementes. A gente cresce plantando valores. E a gente frutifica a partir dos valores que foram plantados na gente. Você não tem ideia, pai e mãe que está aqui me ouvindo, o tipo de valor para o futuro que tem seu filho daqui na igreja. Eu cheguei lá, agora lá fora, tem um parquezinho, pastor Cílio, eu fiquei encantado. Crianças brincando. Para a gente é ficar livre da criança. Para ela é valor plantado para a eternidade. É bom estar na casa de Deus. Quem trouxe foi meu pai, foi a minha mãe, me trouxeram. Isso não tem preço. O preço de ver essas meninas dançando aqui, os pais, isso não tem preço no mundo sensual, mau, violento, terrível, perigoso. Seus filhos, suas filhas dançando na igreja para Jesus, isso é um valor que não tem preço. E você vai logo frutificar o que você está plantando. Estimule, estimule, estimule. E como digo a vocês, um pouquinho da minha infância, não me lembro de nada na minha infância grande. A gente era pobre. Não tinha carro. Eu vim conhecer um carro quando casei com Neide. Não. Quando fui ser pastor da minha igreja era tão liberal que me deu uma Kombi. Imagina. Que igreja liberal eu tinha para levar logo 12 dentro da Kombi. Meu filho é meio agitado, André. Muito proteína. Ele nasceu na Kombi pulando, ele nasceu dentro da Kombi. Até hoje ele é corredor. Escute, mas sabe o que eu me lembro? Não é de carro, nada importado, nada. Me lembro assim, uma mesa, os filhos, meu pai ensinando a gente a Bíblia, e no domingo levando os 8 para a escola dominical da igreja. Sabe o que aconteceu? De 8 filhos, 4 irmãs, casados com 4 pastores. 4 homens, eram 4, 2 estão no céu. Os 2 da terra são pastores. Nós frutificamos a semente que nossos pais plantaram. Valores são sementes. Diga comigo, valores são sementes. Valores são sementes. Porque formam uma vida para um pomar. Glória a Deus por isso. Gera sombra, verdade, alegria, tudo de bom. A partir de valores. Eu coloquei aqui algum lista de valores para a gente orar. Primeiro, os morais. Plante isso em casa. Verdade. Acho que houver verdade. Não negocie a verdade. Não estou bem. Não estou feliz, vamos conversar. Não gostei, vamos falar sobre isso. Por favor, para não fazer como essa mulher de porta da igreja. Menos essa, mas de outras. Chega, irmã, como é que você achou essa roupa? Você está linda. Quando sai, que presepada. Fala a verdade, não gostei. Ou então evita, dê um silêncio como resposta. Mas não minta. Verdade. Papai, eu queria viajar para a América. Papai não pode agora. Ou no máximo você vai para São Gonçalo. Depois melhora, deixa o papai melhorar. Mas fingir, a mentira não é semente, a mentira é veneno. Queimado o pomar. Não é verdade, a verdade é um valor. Diz a palavra, sim, sim. Não, não, o que passa disso é coisa do maligno. Um dia minha mulher resolveu mudar a cor do cabelo. Tragédia doméstica. Você imagina 30 anos com a mulher de cabelo castanho, bonita, sempre cheia, tá toda cheia.
Aí eu estou em casa. Aliás, desculpa, eu fui buscá-la no aeroporto, no trabalho dela, perto do aeroporto. Quando encosto o carro para buscar minha mulher, vi uma loura, parecendo Elba Ramalho. Aí perto de mim. Eu até pequei. Eu disse, que diabo é isso? Eu até pequei. E pequei sério. Ele entrou no carro. Isso quase me custou uma separação, de verdade. Porque, de que essa mulher? Ela disse, você gostou? Eu disse, depois eu respondo. Ela já começou a chorar. Digo nele, escusa de ter preparado, Estevão. Eu me cansei do castanha. Estevão, eu vou comprar um caju. Porque castanha tem a ver com caju. Vai ficar um pouquinho mais amarela. Até dizer, Estevão, vou fazer isso. Você me surpreendeu, teve um susto. Mas vamos orar e Deus revela as coisas aos poucos. E quando chegamos em casa, minha igreja tinha assim um povo assim meio complicado. Desse povo que fica assim entre igrejas com revelação falsa. Aí eu estou na cama com Neide. Uma mulher liga para Neide, eu do lado dela. Neide, serva de Deus. A gente ama muito o pastor Estevão, Neide. Está preocupado. Que? Neide, eu acho que a gente viu hoje à tarde ele com a loura no carro. Eu de lado ouvindo. Silas, eu ouvindo de lá na cama. Ele disse, meu marido, pastor, cabra safado com a loura no carro. Ele deu corda à fofoca. Como é essa loura? Ela disse, era uma gatona, bonitona, assaiadona. Era um ramalho gospel. Já acontece história, a Elba, que é paraibana, a gente viajou muito junto. Aí depois que eu vim, disse, minha filha, escute, essa loura sou eu, apenas mudei de cabelo. Mas assumir a verdade é difícil. Lealdade não é o mesmo que fidelidade, são primas e irmãs. Mesmo que lealdade é arcar com aquilo que é compactuado no casamento, é cumplicidade a toda prova. Não fale da sua esposa, do seu marido para os outros. Você está semeando veneno, vai virar deserto e não pomar. Não critique jamais sua cônjuge, a outra pessoa. Você semeia veneno e vai virar deserto a sua família. Aquilo que é de vocês, nem que tem que saber. Nem mesmo irmã do ciclo da oração. É essa que tem que saber mesmo. Escute. Lealdade. Digo nele, vamos pensar algo sobre a gente. É da gente. Olha, meus pais morreram. Nunca souberam que eu e Neide tivemos uma discussão. Pensava que a gente era esses anjos. E olha que teve hora de quase homicídio. Não imagina discussão. Mas nunca soubemos. Porque fica entre a gente. Fica entre a gente. Então isso é uma semente. Realidade com os filhos. Com o casal, sobretudo. Honestidade é uma semente dentro de casa. Que gera o futuro. Claro que tem outros. Eu fiz uma síntese. No reino espiritual, olha. Valor, reino de Deus, gente, escute. Nenhum lugar nesse mundo, e nesse Rio de Janeiro grande, bonito, tentador, não tem Maracanã, não tem nada nesse rio melhor do que a igreja do Senhor. Nada igual ao reino de Deus. Aquele lugar da esposa, do marido, dos filhos, dos netos. Isso aqui é o que é de melhor no mundo. Lutar juntos em casa para dar o valor ao reino de Deus sobre todas as coisas desse mundo. Plante o reino, você vai colher bênçãos depois. Como vimos hoje, futuros pastores, missionários, médicos, tudo do reino de Deus. Plante o reino. Não critique em casa a igreja, não critique liderança, não critique pastores, não critique o culto. Semeie a vida do reino nos seus filhos, no seu marido. Você um dia vai colher bênção em nome de Jesus. Mas semeie o reino. Amém. Palavra de Deus, a Bíblia, sempre em casa, sempre. A fé, a oração, a santidade é de estabelecer, são cimento.